Programa Opinião em Debate. Jornalismo responsável em primeiro lugar. A maior equipe de debatedores do rádio goiano. Com Rosenval Ferreira. Muito bom dia, ouvintes. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua qualificação. Por a nossa proposta democrática de fazer um programa de análise, uma opinião em debate mesmo. Mas são 8h04. Emiliana, você dá um café pro Tairone naquela xícara, Emiliana? Que é isso, Emiliana? Hoje, o que está acontecendo com a Emiliana hoje? Hã? O que tem? Isso aqui é um copinho normal, não tem problema não. Autoridade, né, professor? Você é diferenciado. Tem problema nenhum, tá, Emiliano? Nossa senhora, tem uma xícara, pra quem não sabe, tem uma xícara especial pra ele aqui, não, com isso, não. E principalmente depois que ele ficou mais inteligente, saiu do PT. Não sei, não sei, não. Professor, ele não saiu, ele foi expulso. Saíram-no. Ele foi expulso. Saíram-no. Não lembro isso não, professor, ele foi expulso. Vamos pular esse capítulo, né? Pula esse capítulo, você ser expulso. Mas eu fui expulso por uma causa boa, que foi a luta contra o aumento abusivo do IPTU. Eu quero você expulso. Uma vez fui expulso de uma festa, meu. É uma sensação ruim. Nossa senhora. Eu fui expulso de uma festa porque eu era estudante do liceu. Aí, um amigo meu falou, vamos numa festa. Tinha muita festa naquela época. Não tinha muitas opções, né? Todo mundo fazia festa. Aí eu vou na festa da fulana lá e tal, mas não fui convidado. Aí ele falou, não, mas você vai comigo, você é meu convidado. Ele era todo garboso, achando que mandava no mundo, né? E eu cheguei lá, de repente, parece o pai da menina. Falou, você quem que é? Eu sou o Rosenval, né? Aí ele falou assim, Rosenval o quê? O quê não? Ele falou assim, não, você tá na lista aqui? Eu falei, não, senhor. Qual lista, né? Quem me trouxe foi o fulano de tal. Aí ele falou assim, então pera um pouquinho que você não tem nada a ver com isso. Foi lá nele e falou, escuta, quem disse pra você que você podia trazer? E rapaz, o Vera era bravo, ele era um grego. Então, o grego... Não, tá, olha lá, o grego. Ele era um grego. Mas esse constante. E ele falou assim, não, eu queria pedir o senhor assim, porque eu vou fazer isso com todos que não estiverem na lista. Porque ele estava preocupado, porque convidou o buffet para tantas pessoas, e cada um traz um, né? O sujeito faz uma festa para 35, 40, 50 pessoas, aí cada um traz um, vira 100, né? E ele estava preocupado com os móveis dele, sei lá, com a casa dele. Aí ele falou, vou pedir o senhor para que o senhor tome aí alguma coisa e se retire. Claro que eu não tomei nada. Rapaz, mas que me deu um gosto ruim. Falei, fui expulso da festa, meu. Barrado no baile. Não, mas você sabe que eu tenho orgulho da minha expulsão, porque a causa foi nobre. Então tá bom. Vamos aqui, eu só queria pontuar uma coisinha. Aproveitar esse momento que você falou aí, que foi expulso da festa, quer dizer, você foi convidado por um convidado, é daí que vem a palavra forró, sabia? Ah, é? De for all. For all, para todo mundo. Isso, os ingleses, né, sabiam, eles eram encabulados com as festas que aconteciam aqui no Brasil, porque da Inglaterra, quer dizer, aquela coisa rigorosa. Você só pode entrar se for convidado. E eles ficaram encabulados quando estiveram aqui no litoral do Brasil. A coisa era... qualquer um chegava e entrava. Eles falavam for all party. For all party, para todo mundo. Ou seja, festa para todo mundo. E o capial ali, o cidadão comum escutando for all, vai tentar falar o que saiu. Forró. Pronto. Tá bom, então os ingleses inventaram uma coisa bacana. Eu não sabia. Vamos aqui com o doutor Danilo Orcida. Se você quiser fazer, liga aqui pro programa que nós damos o telefone. Se você quiser fazer um investimento, saber como é que funciona a bolsa, como é que estão suas finanças, ele é um personal advisor. Agora foi longe. Rosenval hoje está gastando. Estou gastando tudo. Manda bala no pitaco, na vinheta dele. Pois não, Danilo, manda bala no seu pitaco aí. Bom dia, Rosenval. Bom dia, Tairone. Bom dia, professor Mário Vasconcelos. Meu pitaco de hoje, vou colocar aqui em pauta a questão da falta de recursos do FIES, né? Considerando que nosso país é, como diz o slogan da campanha aí... A pátria da educação? A pátria educadora, é uma pátria educadora que está aí sem recursos para a educação. Hoje, a nota do dia no jornal, que a OAB, inclusive... oficiou o Ministério da Educação, enviou um ofício solicitando esclarecimento e solicitando aí que se destine recursos para a educação.
coloco aqui hoje essa nota como meu pitaco do dia. No nosso Brasil, Zil, né? Como tem sido colocado no nosso programa. Mas é interessante que as pessoas ficaram tão agastadas com isso e sentiram-se chocadas com a dicotomia entre a proposta e a efetivação dela, que esse seu pitaco tem sido repetido. Ele foi feito aqui por alguém na segunda-feira. Ontem, eu não me lembro quem, se alguém me ajuda aí, também fez, e vale a pena. Mas é uma coisa revoltante, né, Rogério? É revoltante, assim, último grau. Último grau. Agora vamos ao grande vereador Tairone Di Martino, o homem que está sem partido. As coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão. Tairone, antes de você fazer esse pitaco, é verdade que que você está cogitando, já está em andamento, um livro contando, falando de tudo sobre a sua expulsão do PT? Falando dos bastidores, do seu sofrimento, da sua angústia, do seu passado, de defesa do PT, culminando com a sua expulsão. Aí o livro parece que seria uma coisa assim, por que fui expulso? A verdade, para que todo mundo saiba, o registro histórico da minha expulsão. E que me parece que houve, inclusive com outras pessoas que foram expulsas do PT, a ideia de fazer um dossiê de todas as expulsões do PT, contando cada uma delas. E que é uma ideia sua aqui que me parece estar ganhando corpo nacional, é verdade isso? Não, a gente conversou com algumas pessoas já sobre isso, é uma ideia embrionária. Ainda embrionária. Eu estou escrevendo um outro livro, não sobre isso nesse momento, mas no momento correto eu vou divulgar, que também não é sobre política, mas um livro que eu acho que vai ser importante, inclusive para a história de Goiás. Mas esse livro a gente tem conversado com algumas pessoas a possibilidade de fazer esse registro histórico, até para mostrar quem é quem na história. Porque a gente tem vários quadros, não é só o Tairone que foi injustiçado dentro da história do partido, mas a gente tem Cristóvão Buarque. Pois diz que a ideia foi muito bem aceita pelo Cristóvão Buarque. Isso. A gente já, inclusive, fez um contato com ele para ver se isso poderia ser executado. Então, a gente tem o Cristóvão Buarque, tem a própria Marina Silva, que foi candidata, tem a Erondina de São Paulo, tem vários outros quadros que tiveram de sair do PT por causa do PT perder a sua identidade histórica. A Erondina, eu acho que ela foi expulsa pela beleza dela. Eu acho que a beleza dela incomodou muita gente. O seu pitaco? Meu pitaco, inclusive, vai ao encontro desse momento político. Ontem, no Programa Nacional do PT, pela primeira vez um programa partidário, ou seja, a gente já tinha tido os panelaços nos pronunciamentos da presidenta Dilma, da presidente Dilma. O AIS aceita o modo presidente. Mas o AIS aceita tudo. O AIS aceita tudo. Nós vota, ele aceita. Mas não vou entrar nessa seara, nessa briga, não. Mas então, a gente teve o 1º de maio, que a presidente deixou de fazer o pronunciamento justamente por causa dos panelaços, mas na mesma semana, após o 1º de maio, o PT tem um programa de televisão e houve ontem um panelaço no Brasil todo, mostrando a insatisfação da população com os rumos do país hoje. E mais do que isso, eu acho que o programa do partido interferiu, inclusive, nas votações do Congresso, que fez forçar a aprovação rápida da PEC da Bengala e tirar o apoio do PMDB no ajuste fiscal. O mais interessante disso é que, além do panelaço ser no Brasil todo, ele aconteceu também em cidades majoritárias do Nordeste, onde o apoio do PT foi sempre muito consistente, muito consolidado. É preocupante para o partido, né? Porque não me consta que em nenhum pronunciamento de nenhum partido houvesse essa reação da população. Agora, e isso teve repercussão internacional, né? Em todos os jornais internacionais que eu vi, isso teve repercussão. Até porque, Roosevelt, por exemplo, a presidente tem a autonomia de falar, não, eu não quero pronunciar, porque é opcional, é ela que fala, eu vou pronunciar ou não vou pronunciar. Agora, o partido ele tem um tempo obrigatório, ou seja, um tempo que é destinado a ele. Se todos os programas do PT tiver esse pronunciamento, será que é interessante ele continuar tendo esse programa? Então, ou seja, se o PT não mudar o rumo ou não
acertar na forma de governar o país, tende a afetar muito a história do partido e a identidade. Inclusive afetando o Lula, porque o Lula esteve no programa ontem e mesmo assim não evitou nenhum tipo de panelaço, tendo em vista que ele sempre teve um histórico positivo de aprovação. 8400-1757, você liga aqui, dá o seu pitaco, vê o ângulo que você enxerga essa questão e outras. 8400-1757. Professor Mário Vasconcelos. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Está aí, Rosenwald. Está aí. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Isso é muita prepotência, hein? Mas não cheguei lá, não. Não, mas está perto. Queira Deus. Bom, o meu pitaco é na linha desse que o Tairone deu aí, o Rosenwald, mas lembrando a declaração do Nestor Severol ontem. Ele dizendo que não está conseguindo viver com 15 mil reais de aposentadoria, né? Que o salário dele na Petrobras era de 110 mil reais e ainda não era dos maiores. Ele declarou isso ontem. Quer dizer, olha a distância que esse povo tem da realidade do brasileiro. Ele com 15 mil reais de aposentadoria reclamando da vida. Esse que inclusive tem que sustentar a sogra dele. Você entendeu? Quer dizer, o brasileiro sustenta sogra, filho, tudo mais, com salário mínimo tem que sustentar. A maioria de brasileiros. O sujeito reclamar que não dá para viver com 15 mil reais. Pois é. Ele está numa dicotomia muito grande do restante da nação. Rapaz, eu vou te contar, a distância desse povo, né, no tocante à realidade do Brasil, chega a ser uma doença. É verdade. Vamos para o intervalo comercial. Você manda o seu pitaco para 8400-1757. Nós voltamos já. Como instituição financeira integrada e de confiança, a Credjur trabalha para oferecer o melhor ao profissional de direito, desde aplicações financeiras, linhas de crédito, seguro, internet bank, até as mais diversas necessidades bancárias. A diferença é que a Credjur oferece as menores taxas, os menores preços, as melhores condições operacionais aos seus associados. Para se associar, basta atuar no mundo do direito. Seus planos não precisam esperar. Associe-se à Credjur e aproveite as vantagens. Ligue 3216-0102. O que você faz para ter o mundo mais puro? Sou artista plástica e trabalho com arte sustentável. A gente foi transformando o que era lixo em arte mesmo. E depois de pronto é muito gratificante. Tomamos aqui medidas que economizam água e eletricidade. Meus filhos aprendem, minhas netas. Nós compartilhamos consciência e fazemos a diferença. Mobilize o mundo com sua ação. Acesse arrozcristal.com.br/sustentável. O vírus da gripe ataca todo mundo, mas para crianças de 6 meses até 4 anos, gestantes, mulheres de resguardo, pessoas com mais de 60 anos, povos indígenas e portadores de doenças crônicas, a gripe pode ser perigosa. Por isso, fique atento à campanha nacional de vacinação de 4 a 22 de maio e participe do Dia da Mobilização Nacional contra a Gripe no dia 9 de maio. Nesse período, vá a um posto de saúde e vacine-se gratuitamente. Não deixe o vírus da gripe cortar a sua alegria. Prefeitura de Goiânia. Compadre, você tem visto o Jurandir? Ih, tá brabo feito um cascavel. Uai, por quê? Fez um seguro pela internet. Sei. Agora bateu o carro, ninguém dá assistência, não consegue falar com ninguém, tá lá sofrendo. Mas é isso que dá, ó. Se tivesse feito o seguro na Belcor, podia dormir sossegado, porque ali o atendimento deles é perfeito, ó. Falar nisso, ele conseguiu casar? Casou nada, compadre. Não. Rumou uma namorada pela internet, uma tal de Joana. Ah. Chegou lá pra conhecer. Sei. Não era Joana, era João. Seguro automóvel é Belcor, a maior corretora do estado de Goiás. Para cálculo rápido, ligue 3018-2000. A rádio que o Brasil conhece, Rádio 730. Rosenwald Ferreira. O Laboratório Núcleo reúne o melhor para a sua saúde. São mais de 35 unidades para atender com toda a conveniência, agilidade, qualidade e dedicação que você merece, hein? Laboratório Núcleo cuidando de você. 3223-5000. Olha, você presta muita atenção no que eu estou te falando. Você quiser adquirir um Ford 0 km, a Ciaasa, anota esse nome, Ciaasa, ela tem, você pode comprar seu Ford 0 sem aumento do IPI,
90 dias para começar a pagar e taxas a partir de zero. Você vai lá, de zero. Isso não existe só nos Estados Unidos. A Ceasa fica na Avenida Mutirão, com AD, e o telefone é o 3018-1919. 3018-1919. Então, Ford é com a Ceasa. E hoje Ford é um veículo espetaculoso, né? 8400-1757. Aqui as principais notícias. O Cunha manobra e aprova o PEC da derrota dupla ao governo. Porque essa PEC da Bengala, para quem não sabe, é o seguinte, ela permite que os membros da Suprema Corte do país fiquem lá a partir depois dos 70, não é isso? Até os 75. Mais 5 anos que eles teriam. Então, na prática, o que acontece isso? Quem que quer largar de ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Só o Joaquim Barbosa mesmo. Só o Joaquim Barbosa que... Com 57 anos... Largou. Aposentou-se. Porque é um crioulo maravilhoso aqui. Você imagine a pressão que aquele cara teve que aguentar. Nossa Senhora. Você imagine. Imagina. Inclusive ameaças. Ameaças de morte. O que acontece isso na prática é o seguinte, a Dilma não poderá nomear, se as pessoas não quiserem sair, 5 ministros, né? PT mascara a realidade na TV, aqui, e o Brasil protesta. Enquanto o PT ignorava na noite dessa terça-feira a avalanche de escândalos que envolve o partido, recorria a argumentos de palanque para afirmar que a sigla não é conivente com a corrupção, o Brasil bateu panelas de norte a sul. Foi o que aconteceu. Em carta ao Temer, o Renan disse que não quer cargos no governo. Não quer cargos no governo. Agora, o que aconteceu aqui em Goiás é que foi confirmada a fusão entre o PPS e o partido do Vanderlan, que é o PSB. Então, PPS e PSB vão fundir-se em Goiás. Eu não sei se é só em Goiás. Isso aí é somando o quê com o quê, Rosenval? Não, o PPS tem um partido que está forte. Se pegar esse monte de partido e aglomerar tudo... né? Banco do Brasil aumenta juros de financiamento imobiliário. Os juros de financiamentos imobiliários foram de 10,4% ao ano, foram para 10,4% ao ano. Atualmente o banco trabalhava com 9,9%. No início do ano, a Caixa Econômica, de igual forma, né, aumentou a taxa do crédito imobiliário. E depois, nós vamos fazer uma análise aqui, aproveitando Danilo Orcida, de como essas coisas impactam a vida cotidiana do brasileiro, né? A CPI, Costa reafirma que o dinheiro do Petrolão abasteceu a campanha de Dilma. Isso é o Costa que está dizendo. Não sei. Bom, Pezão afaga tucanos e reclama de mau humor em Brasília. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que é do PMDB, fez uma série de elogios aos políticos tucanos nesta terça-feira. Eu estou vendo um movimento aí muito forte do PMDB tentar dissociar-se do PT. Está esquisito isso. Agora, eu pergunto e já respondo. Isso é bom para a nação? Não. Porque é o seguinte, ninguém pense que tornar o governo a fazer a ingovernabilidade é bom para qualquer país. Tá? Quem está lá, a Dilma está lá, ela precisa governar. Então não é por aí também não. Não, então vamos arrebentar. Não é por aí. Tem que fazer. E outra coisa, é preciso tomar muito cuidado. Antagonismo, pessoa não querer, achar que o PT está muito tempo no poder, isso é uma coisa importante. Agora, é preciso, inclusive o jornalista de primeira grandeza hoje estava alertando para isso. Olha, não pode disseminar o ódio. Ódio não. Nós podemos ter... tem que disseminar ideologia. Ódio não. Ódio não é bom para ninguém. O nosso grande jornalista aqui da televisão hoje estava conversando comigo, preocupado com isso, e eu disse a ele, você tem toda a razão. O ódio não leva a nada. O ódio destrói uma nação. E tem um fator aí, Rosenval, que é o vice. Ou seja, quem que é o vice da Dilma? É do PMDB, que é o Michel Temer. Ou seja, até que ponto, e aí a gente precisa saber que política tudo pode acontecer, essa ingovernabilidade seria também para que, de fato, fosse pressionado
a presidente Dilma no sentido de ter ingovernabilidade e poder ter o impeachment para um vice assumir. Então é importante a gente ficar atento a todo esse cenário entre também. O Temer e a Dilma, eu prefiro a Dilma no poder com apoio ideológico. Eu também, porque sinceramente. O Temer, eu não sei. Brincadeira. Saiba o que dá para comprar com todo o dinheiro que o governo já repassou ao BNDES. O BNDES é um banco dos brasileiros que é provido de recursos com nossos impostos. E foram repassados 416 bilhões de reais. Agora, o pior dessa história é que as empresas que receberam, muitas delas foram para o buraco. E esse dinheiro foi para o ralo das inutilidades, ou seja, não gerou emprego, só gerou dinheiro para esse pessoal, como é o caso da empresa do Eike ou do Eike, não sei como é que chama, porque o Eike era Eike ou Eike, eu não sei, antes de ficar pobre era Eike ou Eike. Era a Eike quando rico, né? Quando agora rico, virou, o pessoal está falando Eike, né? Quando era rico era Aportuguesaram o nome dele. Isso, Então, é um negócio complicadíssimo. E o BNDES, Roosevelt, se apega à questão do suposto sigilo fiscal das operações, e as operações não são divulgadas, não se sabe para onde é destinado esses empréstimos. Né? É uma coisa assim, é uma caixa preta, né? O caso do Eike Batista, assim, rapidamente falando, ele conseguiu numa linha chamada BNDES Procopa, que foi lançada na época para a reforma de hotéis, 200 milhões para reformar o Hotel Glória no Rio de Janeiro. Aqui em Goiás eu acompanhei de perto um grupo de Caldas Novas que tentou obter esse recurso num montante inferior, muito inferior, e não conseguiu. Inclusive, eu não vou dizer aqui no ar por uma questão de ética, mas nessa história do Glória tem um empresário muito esperto aqui que levou também a sua parte. Bom, a Banco do Brasil financiou Porsche para a Socialite, amiga do Bendini. A Socialite Val Marchiori, amiga do presidente da Petrobras, Ademir Bendini, obteve autorização do Banco do Brasil, quando o executivo presidia a instituição, para usar parte de um financiamento de caminhões para comprar um carro de luxo. Agora, veja bem, o financiamento era para caminhão, mas ela driblou a regra e comprou um Porsche. Eu também quero um Porsche. Eu não sei por que eu quero um Porsche, o que eu vou fazer com um Porsche. Minha bicicleta já me dá muito trabalho. Para andar aqui em Goiânia, nesse trânsito? Você quer que eu te conte uma coisa assim, seríssima? De carro, o Luciano sabe disso aqui, de carro lá do meu apartamento até na Serra Dourada, eu gasto 35 minutos. De bicicleta, sabe quanto? 40. Olha. 5 minutinhos. E ainda mantendo a saúde, né? Agora para ir daqui até a minha empresa, de bicicleta eu gasto 8 minutos. E de carro eu gasto 15. É isso aí. Só fazer um ponto aqui, Roosevelt, rapidinho, falando do Porsche adquirido com dinheiro do Banco do Brasil. Enquanto isso, o Banco do Brasil aumenta os juros do crédito imobiliário, né? Agora há pouco você até comentou. Que coisa horrorosa. Olha que hospitais e planos de saúde cobram uma parte para o exame rápido da dengue. Cobram uma parte. Mas você pode fazer lá no laboratório núcleo, você paga lá em 1 hora, sai, já que é a parte mesmo. E lembre-se, faça a sua parte, mobilize o mundo com a sua ação. Acesse arrozcristal.com.br/sustentável e lá você diz o que você faz. Tem pessoas que fazem muitas coisas interessantes para poder contribuir para salvar o planeta. Então vai lá que você pode ser filmado e colocado em evidência para fazer sua parte. E Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. É uma empresa interessante que as pessoas que estudam no Rio de Janeiro, que moram no Rio de Janeiro ou em São Paulo, elas vêm para cá, sabe com o que elas voltam lá para o Rio de Janeiro, para São Paulo? Com um pacote de arroz cristal na bagagem. Eu posso afiançar isso, eu tenho 3 pessoas que eu conheço, inclusive que vieram falar para mim, Oswaldo, lá não tem arroz dessa qualidade e nós levamos. Por que não mandam para lá? Não tem condições de fazer isso. O consumo aqui não é que o consumo aqui. O problema é o seguinte, como é que faz com frete? Teria que cobrar um valor absurdo. Como é que ele manda isso para lá? Então uma estratégia de marketing da empresa. Nem é de marketing. De logística. É de logística. Porque, é claro que se você faz um frete de um arroz daqui para São Paulo, daqui para o Rio de Janeiro, ele tem um custo. É muito longe. Chega lá mais caro. Tem que chegar muito mais caro. E é isso que a empresa não quer. Não é que não quer. O consumidor inviabiliza. Inviabiliza. Para mim, o arroz cristal era nacional. Não. Ele tem em vários estados, mas não os estados... que consegue entregar. Mais centro-oeste e aqui próximo. Ok. A ausência de Dilma no programa do PT foi sugerida por Lula. Seguindo sugestão do ex-presidente Lula, o PT excluiu o depoimento da presidente Dilma Rousseff. E isso foi uma ideia do Lula.
O pessoal descobriu mas não deu certo, né? Porque mesmo com a ausência dela, houve o panelácio. Aliás, eu achei que o panelácio foi mais intenso do que contra a Dilma. Sinceramente, achei mais intenso. Eu prestei muita atenção, ouvi muito. Foi mais intenso. Ok. Busquei ser facilitador de soluções, diz Renan, após atrito com Temer. Puxa, só tem coisa política aqui, meu. Nossa senhora, não tem mais nada aqui não, o cacique Luciano. Olha, mulheres de opositores venezuelanos pedem apoio a líderes do Brasil. Elas encontraram, inclusive, com o Fernando Henrique Cardoso, porque lá a coisa não está fácil. Comissão aprova a medida provisória que altera período de carência para pensão por morte. É uma medida restritiva, né? Atinge o trabalhador. Tem de apurar com cuidado, diz o Haddad sobre declaração que acusa o ex-prefeito Kassab, que foi o homem que inventou o PPS, né? É isso mesmo, Kassab que inventou o PPS. O dele é o PSD. O PSD, desculpa. O PPS é do Roberto Freire, que já tem uma longa história também. E que é o que está sendo cogitado aí para se unir também com o PSB. Estudante de medicina fica sem FIES e acumula dívida de quase R$20 mil. Isso está atingindo, é um caso de uma estudante, mas vai atingir vários estudantes, né? Claro, com certeza. Invibiliza a pessoa formar-se, né? Um monte de estudante nessa situação aí. Nossa Senhora. Olha, suspenso o julgamento de concursados. A terceira Câmara Civil do Tribunal, civil mesmo, né? Civil, do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu ontem o julgamento do recurso contra a sentença que mandou o Estado nomear todos os candidatos classificados no concurso da Polícia Militar 2012. Isso é uma novela que não tem fim, cara. Que coisa esquisita, né? O Aécio está dizendo que o programa do PT zomba do povo, mas é claro que o Aécio, sim, ele tem que reclamar mesmo, né? Então, é natural que o Aécio não iria gostar. Fazendo oposição, né? Está certo. E com fatos, né, ratificados aí pelos atos da população. Você entendeu? Olha, aqui, crise fecha 250 lojas de veículos em todo o país. As concessionárias a indústria automobilística já demitiu mais de 12 mil pessoas nesses últimos 14 meses ou qualquer coisa do gênero. É muita coisa, hein? É muita coisa mesmo. Rock em Cena, 17ª edição do Bananada, começa nesta segunda-feira com atrações como Caetano Veloso e a banda Pato Fu. Olha, cara, eu queria ver a banda Veloso, eu gosto, Pato Fu também. O rapper crioulo, tô fora, e o guitarrista norte-americano Jay Macy's Skate, é o nome dele. O professor Mário Vasconcelos vai lá para ver o rapper crioulo e o Jay Macy's Skate. Né, eu adoro. Olha aqui, a pecuária de Goiânia terá promoções para atrair mais visitantes. Quem for à 70ª exposição agropecuária do estado de Goiás, a chamada Pecuária de Goiânia, pagará 30 a inteira e 15 a meia, nos dias dos principais shows. Rosenval, só no tocante a rapper, eu prefiro a minha filha, a Jade Brenner, que é uma rapper. Extremamente inteligente, atuante, você entendeu? Eu fico mais com ela canta lá e me mostra as letras que ela compõe, eu acho realmente inteligentes. Aliás, existe uma carência de inteligência na música brasileira atual, nos músicos brasileiros. Todos. Isso foi criticado violentamente ontem. Inclusive, isso faz com que produções como do Marcelo Bach, fez um negócio lindíssimo. O disco dele é um negócio fabuloso, muito bonito. Para quem gosta de música de boa qualidade, o Marcelo está dando um show. Claro. Porque chamou os melhores protagonistas do Brasil. São arranjos lindos e letras maravilhosas. Tem letras de poetas goianos aqui que é um negócio fabuloso. Vou fazer um programa, inclusive, de 1 hora com o Marcelo. Eu acho assim que uma música, gente, ela precisa ter letra boa. Porque é a letra que dá o sentido da música. O sentido da música. Por mais que tenha melodia interessante, por mais que o som seja legal, mas se a letra não compõe, não dá o sentido, a música fica, parece que uma dúvida no ar, entendeu? Uma vez eu fui no rapidinho aqui para chamar os comerciais,
antes que a gente leia a notícia bizarra, porque aqui o Altair Tavares não gosta de notícia bizarra, mas eu gosto. Então, Altair, tape os ouvidos, Altair. Você não pode ouvir isso aqui, não. Ele disse que negócio de sexo não pode, mas é o seguinte: um casal choca pedestre ao fazer sexo em fonte de praça pública na Rússia. E aí teve que chamar a polícia e eles ficaram lá. Mas é o seguinte, está sendo, me falaram que está sendo uma tendência mundial. As pessoas que quererem aparecer fazendo sexo em público. Isso é agora aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia vai fazer aonde, Grego? Aqui na Praça do Trabalhador, em cima daqueles dos. Aqui lá são dois. Criou os dois negões? São dois trabalhadores. Dois trabalhadores, né? Mas eles são de mármore, mármore, né? Meio negro, né? Meio preto, não sei. Enfim. Enegrecido. Então, se subir em cima dos dois trabalhadores lá, fica um negócio horroroso, né? Mas vai chamar a atenção. Em cima, aí o Altair Tavares vai falar, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas é assim mesmo. Aqui, ó. Casal condenado por fazer sexo em praia nos Estados Unidos pode pegar até 15 anos de prisão. Aí o bicho pega, não precisa tanto, não. 15 anos. Aí o Altair mandaria fuzilar em praça pública. Mas eu tinha uma coisa para dizer aqui, acabei esquecendo com essa história, sim, eu me lembrei. Eu fui uma vez convidado para ir lá no Jaó, num camarote, inclusive, que disse que vinha um DJ de Israel. O cara disse que era o maior do mundo. E aí eu fui olhar na internet, não, o cara realmente era, o sujeito era um dos maiores do planeta. Eu falei, isso aí é bacana. Mesmo que eu não gosto do gênero, né, eu vou lá. Aí eu tô lá e tá, pum, 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 pum. Aí quando passou uns quase uma hora, eu falei, gente, estão tão empolgados que não prestaram atenção nisso. Eu chamei o sujeito que me convidou, tá bom. Eu falei, cara, vai lá avisar o israelense que tem quase uma hora que ele tá tocando a mesma música. Ele falou, não, já mudou umas 40 vezes. Eu não percebi, não. Era a mesma coisa. Não mudava nada. Eu falei, de repente, o jeito não percebeu, veio de Israel pra cá, tá com o senso empolgado. Assim, né? Fumou um cigarro brasileiro, assim, meio estragado. Falei, você vai ver que o cara não percebeu. Porque eu olhei pra minha mulher, você percebeu? Ela falou, não, é a mesma música mesmo. Ele falou, não, às vezes ele pensou assim, o povo gostou tanto que eu vou continuar, né? E não era, cara. Então, com a música que não dá nem pra você entender que mudou, é complicado. Tem muito isso na música eletrônica, né? Que ela tem era música eletrônica. O pessoal, numa maior empolgação, inclusive o pessoal não mudava nem o jeito de balançar o cabelo. Tum, tum, tum. Falei, é a mesma música, né? Vamos pro intervalo comercial. Depois dos comerciais eu quero fazer um comentário aqui. Tá, nós voltamos já. O que um laboratório ideal deve ter? Conveniência. E conveniência é ter a melhor equipe para me atender. Profissionais capacitados para realizar diversos exames em um laboratório com mais de 35 unidades. Atendimento 7 dias por semana, incluindo feriados. Minha rotina é cheia de atividades. Por isso, eu escolho o Núcleo. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. O que você faz para ter um mundo mais puro? Em todos os meus projetos, nós nos preocupamos muito com a questão do meio ambiente. São processos simples de serem executados que têm um impacto ambiental muito grande. A arquitetura sustentável nos leva para um patamar de melhorar, inclusive, as pessoas como cidadãos. Eu compartilho consciência e faço a diferença. Mobilize o mundo com sua ação. Acesse arrozcristal.com.br/sustentável. O vírus da gripe ataca todo mundo, mas para crianças de 6 meses até 4 anos, gestantes, mulheres de resguardo, pessoas com mais de 60 anos, povos indígenas e portadores de doenças crônicas, a gripe pode ser perigosa. Por isso, fique atento à campanha nacional de vacinação de 4 a 22 de maio e participe do Dia da Mobilização Nacional contra a Gripe no dia 9 de maio. Nesse período, vá a um posto de saúde e vacine-se gratuitamente. Não deixe o vírus da gripe cortar a sua alegria. Prefeitura de Goiânia. Na Ciasa, produtor rural tem vantagens e condições imperdíveis. Só aqui você compra sua Ranger Diesel no plano com parcelas semestrais e taxa de apenas 6% ao ano. Garantimos R$ 2.200 a mais na avaliação de sua picape usada. Calma que tem mais. Produtor rural na Ciasa tem descontos de até R$20 mil. É bom demais e é verdade. Ciasa, a concessionária do Homem do Campo. Avenida Mutirão Condé, 3018-1919. Faça revisões de seu veículo regularmente. Rádio 730, todo mundo fala, todo mundo ouve.
8 horas e 39 minutos. Eu sou Rosenval Ferreira, jornalista brasileiro como você, que paga a mais absurda, injusta e mal aplicada carga de impostos do planeta. Eu e minha equipe não temos rabo preso com ninguém. E falamos as verdades que você, ouvinte, gostaria de falar e saber. E lembre-se que você tem que curtir o Facebook do Banana Shop e concorrer a prêmios semanais fantásticos. E compre o presente do Dia das Mães lá no Banana Shop, que você vai economizar bastante. O nosso WhatsApp é 84001757. Muita participação. Bom dia, senhor Rosenval. Do you speak English? Yes, I do. I lived in the United States for 10 years and 6 months. I married an American woman. I have a son that is from the United States. Therefore, I studied there also. And my English is more or less... It's normal. It's normal. É normal, but I do speak English, ok? Eu acordo respirando ares de sabedoria com esse programa. O Tarano de Martino é uma rara inteligência que o PT abriu mão. Rosenval, não sou limão, mas faço minhas limonadas. Vivo o Habib Tamer Badião. Não ganho 15 mil reais, nem sustento a minha família só com arroz cristal, minha sogra. Mas não nem sustento, não sei, faltou alguma coisa, só com arroz cristal. E também não sustenta minha sogra. O mundo não é uma droga. Temos o Rosenval, que é bestial. Esse é um poema? É o Miron Silva. Ele é muito engraçado, participa sempre aqui. O Eric amarelou contra o conterrâneo? Quem que é esse aqui? Não entendi. Não entendi. Bom. Tem às vezes a pessoa manda uma coisa assim que... Bom dia, Rosenval, até quando o Detran e a CELG vão nos roubar e ficar por isso mesmo? Para que serve o Ministério Público mais uma taxa para renovar a CNH e agora essa taxa de transferência veicular? Vamos ter de criar um Robin Hood para o que você já sabe, o Márcio do setor Garavelo. As pessoas estão criando impostos indiretos assim todo dia. Taxas, né? O tempo todinho. Onde aqui... E criaram uma obrigação, Rosenval, de placas com chip eletrônico. Tá surgindo uma coisa curiosa. Furto de placas agora. Absurdo. Na faculdade agora, semana passada, um professor teve a placa do carro furtada. Bom dia, meu nome é Marcos Antônio e moro no centro. Se me permite, gostaria de dar meu pitaco. Meu pitaco vai para a decisão absurda do governador de terceirizar a vistoria de veículos do Detran e com isso criar mais uma taxa de R$ 117,66 para o contribuinte pagar por algo que era de graça, sem contar que era um serviço que não deveria custar mais do que R$ 20. Enfim, as perguntas que ficam são: o que foi feito com os vistoradores do Detran? Cadê o Ministério Público? Cadê a imprensa que não divulga esse absurdo? Não, a imprensa está divulgando, mas talvez não com a contundência que deveria. Eu vou deixar um pouco aqui, muita participação, nós vamos ler todo mundo, mas esperar um pouquinho, 84001757. Bom, Danilo Orcida, grande administrador, você é economista, não é? Economista e advogado. Economista e advogado. Mas essas decisões recentes do governo federal, inclusive sob o ponto de vista bancário, aumentando os juros e aumentando os juros para financiamento dos imóveis usados e para os imóveis de um modo geral, impactam em quê na sociedade de um modo geral? Onde você vê esse impacto de forma negativa ou produtiva, não sei? Olha, o impacto vai ser direto no mercado imobiliário, né? Da aquisição de imóveis, tanto do financiamento de imóveis. Essa política, até dentro da política monetária do governo, ela vem sendo adotada desde o início do ano. A Caixa Econômica Federal, no início do ano, ela promoveu esse aumento da taxa de juros. Mas isso é tudo resultado, Rosenval, do aumento da taxa Selic. Porque entre os bancos existem as operações interbancárias. E nessas operações interbancárias, o que baliza, o que remunera essas operações é a taxa Selic. Então, como o crédito para o próprio banco ficou mais caro, isso acaba sendo repassado para os seus produtos financeiros. Né? Ok, olha, infelizmente, para o agastamento do Altair, tá aí, desculpa, mas é uma coisa que puxa a outra.
um funcionário da empresa veio aqui e falou, eu estava ouvindo vocês conversando, não precisa ir na Rússia, na Inglaterra, na Itália, para ver essas exibições de sexo explícito. Basta vir aqui nos arredores da emissora, né, antes aqui na Goiás, antes de terminar a madrugada, que você vai ver principalmente os chamados prostitutos, né, os garotos de programa em ação. Inclusive, ele estava falando que chegou bem cedo de madrugadinha aqui, aí o rapaz chegou e falou assim, isso você topa? Ele falou, até um tempo atrás eu não topava, não. Agora depende do valor. A coisa apertou muito. Aí eu sei que não é, não. Eu falei, não, aí é pouco. Tem que ser alguns, assim, tem que ser muito, né? É brincadeira, mas a gente faz brincadeira, mas olha, brincadeiras à parte, realmente essa região aqui, os moradores reclamam. Mas há muitos anos. Muitos anos. Tornou-se folclórico. Eu, né? Quando dava aula no Colégio Objetivo, aí, sei lá, na década de 70, 80, 90. Quando eu dava, o senhor ministrava aula. Ministrava aula. Nem com agilidade. Nem com agilidade. Você muito áspero. Nem com a agilidade dele no português ele conseguiu. Quando eu... mas veja só, quando eu dava aula, eu coloquei imediatamente o complemento verbal. Bem que o senhor foi assim, bum, né? Rapidinho, né? Nossa Senhora. O complemento verbal é diretamente conectado. Mas pode ter mais complemento. Aula de quê? Quando eu ministrava. Brincadeira, professor, mas você via isso, eu né? presenciei isso aí várias vezes. Eu terminava, por exemplo, a última aula nossa era depois das 11 que terminava. Sim. Quantas vezes já naquele momento eu presenciava ali na Goiás, esquina com a Paranaíba, né? Ali, você entendeu? Ali era comum isso. A vida inteira nós sabemos que isso existe. Conviver com isso. Bom, e aí acho que desde que não incomoda ninguém, não faça uma coisa tão assim, né? Que incomoda as famílias, deixa, não tem problema não. Agora, demais. Professor, que não perturbe, né? Você está vendo, presenciando esse momento econômico da sociedade brasileira e vivenciando como uma pessoa que trabalha, né? Sua esposa é médica, não é isso? Sim. E a pergunta que ele faz é o seguinte: antes você tinha, por exemplo, pessoas com seu espectro econômico, um professor que tem a sua aposentadoria, não é verdade? Certo, miserável, né? Mas ainda continua trabalhando, portanto tem Continua nativa, aliás, eu tenho que continuar, né? Tem que continuar. E a esposa é médica, médicos são... Claro, atuante, né? Esse tipo de perfil não passava grandes dificuldades econômicas e nem dificuldades que apertavam o orçamento. Hoje eu já vejo pessoas desse tipo na pirâmide social que o senhor representa, reclamaram de coisas básicas. Claro. Sabe que o Tairone, Danilo, um médico que trabalha em 3 hospitais, falou para mim, Rosenval, coisa horrorosa, na minha residência. E eu fiquei horrorizado, não sei como eu fazer com o aumento de eletricidade. Agora, o jeito que o médico trabalha em 3 hospitais, visivelmente incomodado com o valor da eletricidade, imagina a minha funcionária doméstica, que ela falou para mim, não sei o que eu vou fazer. Então, como é que o senhor está vivenciando esse momento? Olha, sem dúvida, Rosenval, quando a coisa começou a descambar para esse lado aí, eu pude perceber de imediato que a população seria quem iria mais sofrer com essas consequências de corrupção, de desgoverno e todas as coisas do gênero. E imediatamente você viu, por exemplo, a Caixa Econômica Federal reduzir a taxa de financiamento para o Minha Casa Minha Vida. Aliás, o Jorge Braga fez uma chave muito inteligente, que agora virou Meia Casa Meia Vida. Meia Casa Meia Vida, quer dizer... Então, o povo, é óbvio que o povo é o que mais sofre com essas coisas erradas do governo, com todas essas corrupções, com todos esses desmandos que nós temos presenciado. Não há quem não sofra mais do que o povão. Quer dizer, veja, a distância que eu acabei de falar desse povo em relação à realidade do Brasil é tão grande, ao ponto de o cara declarar ontem que estava sofrendo demais porque foi aposentado com R$15 mil. Olha só. Eu fico impressionado que na rabeira de todos esses aumentos que o governo federal fez, aí vem o governador do estado de Goiás, que é do PSDB, aumentar a taxa para o sujeito que tem carro. O sujeito que tem carro hoje não tem mais condições, o sujeito tem que deixar o carro em casa. Aí é o seguinte, gente,
eu vou ter muita gente me aderindo, falando, não, por que você está andando de bicicleta? Pô, o Rosenval Ferreira está andando, eu vou andar também. E, minha bicicletinha, eu fui ver esse mês, quanto que eu economizei de gasolina? Eu economizei R$400 andando de bicicletinha. Então, vai ser todo mundo andando de bicicletinha. Agora, só falta o seguinte, e esse aqui não pode dar ideia demais, tem que chamar os comerciais, não pode dar... Agora mesmo o sujeito fala, não, aquele sujeito andando de bicicleta, pôr uma plaquinha naquela bicicleta dele e fazer Não, e fazer vistoria no Detran. Você não vem olhar para minha bicicleta torto, não. Eu, quando passo perto de carro de político assim, eu dou uma... Como diz em Goiás e Minas, eu dou uma ré para trás. Né? Não olha para minha bicicleta, não, porque de repente vem com o olho gordo querendo pôr. Criar taxas. Criar taxa para bicicleta. Que propaganda foi aquela do PT? O Lula falou como se não fossem eles que estivessem no governo já há mais de 12 anos. Será que o brasileiro é tão tapado assim? É a opinião do nosso ouvinte Francis. Nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, o Tairone de Martino vai falar, porque o Tairone de Martino é o seguinte, ele fala, mas não fala tudo, porque se esse homem falar... se ele falar, quem sabe por isso que eu pus aquela música, né, dele, né? Vou até pôr de novo na hora que eu vou voltar pro ar. Voltamos já. Mês das Mães Banana Shopping. Descontos de 30% a 50%. Sapatos, bolsas, semijoias, bijus, modinha e moda maior. Tudo até pela metade do preço. Só neste mês no Banana Shopping. Confira a foto dos produtos no Facebook do Banana Shopping e concorra a prêmios toda semana. O vírus da gripe ataca todo mundo, mas para crianças de 6 meses até 4 anos, gestantes, mulheres de resguardo, pessoas com mais de 60 anos, povos indígenas e portadores de doenças crônicas, a gripe pode ser perigosa. Por isso, fique atento à campanha nacional de vacinação de 4 a 22 de maio e participe do Dia da Mobilização Nacional contra a Gripe no dia 9 de maio. Nesse período, vá a um posto de saúde e vacine-se gratuitamente. Não deixe o vírus da gripe cortar a sua alegria. Prefeitura de Goiânia. Você que acorda bem cedo tem um bom motivo para sintonizar a Rádio 730. Ouça o programa Raiz Brasileira, os grandes nomes e as grandes canções da autêntica música brasileira, todos os dias na Rádio 730. Destaque para as primeiras notícias do dia no esporte e no jornalismo. Música e informação. Uma companhia agradável para começar o seu dia. Programa Raiz Brasileira. Apresentação Justino Guedes. Oferecimento Bater Shop 3295-2525. Metalúrgica Forte. Marcas para o gado em aço e inox. 3945-9402. Instituto Goiano de Análises Clínicas. 3233-3000. Rádio 730. A emissora que dá valor às nossas raízes. Rádio 730, sempre ao seu lado. Rosenval Ferreira. É isso aí, 8 horas e 52 minutos. O grande grego ali no comando da nave. Bom dia, Rosenval. O problema não é só da política, é também das pessoas que só pensam nelas mesmas. É verdade, somos um povo com um nível de egoísmo muito alto. 1 hora de programa é pouco, O melhor programa de jornalismo de Goiás. Grande abraço, Nilson Santana. Obrigado, Nilson, pela sua participação e seu elogio. Vamos lá. Aqui, bom dia, meu nome é Genésio, encontrei uma placa dessas novas por curiosidade, abri e não encontrei nenhum chip. O chip já tinha sido roubado, né? Pode ter sido, né? Já roubaram o chip e deixaram. Eu espero que ele tenha encontrado a placa mesmo. O nome dele é Genésio, tem uma música que fala assim, Genésio, a mulher do vizinho, você já viu? Eu não sei cantar mais. Tem Genésio, meu bem, não é? Genésio, não sei. Eu conheço a música. Genário, meu bem. Aqui, Rosenval, mesmo, né? Toda semana o Jornal Popular coloca uma foto de alto estilo do serial killer. Isso não martiriza mais a vida dos pais que tiveram as vidas dos seus filhos afetadas? O Edvaldo Souza que pergunta isso. Sim, eu não acredito, eu achava que a imprensa devia maneirar com isso. Tairone, tudo que a gente planta, colhe. O panelaço foi o próprio PT que criou quando ele era oposição.
Aqui, quem manda isso aqui é o Zé do Caminhão. Ok, Zé do Caminhão. Na verdade, isso aí é para você e para o seu caminhão. É uma atitude política, não só do Brasil, por exemplo. Na Argentina é comum, nas manifestações, ter o panelaço. Então, a gente não pode nem falar que foi o PT que criou, porque eu acho que todas as pessoas que estão insatisfeitas querem demonstrar, e o panelaço já é uma ação de insatisfação que acontece não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas, vocês estão rindo aqui porque eu falei um abraço pro Zé do caminhão, para ele e pro caminhão. Mas você sabe quando as pessoas colocam lá Zé do caminhão? O caminhão dele é importante. É um elemento identificador. Tinha um sujeito lá que morava na fazenda do meu pai, na fazendinha do meu pai lá perto de Vieira, teve lá na fazenda do meu avô que morava. Ele era conhecido como Mané Minha Égua. Ele tinha uma égua que era uma beleza. O interior era extremamente comum. Aí a minha mãe percebeu o tanto que ele prezava a égua e falava: Zé, um abraço pra você e pra sua égua também. Né? Bom dia pra você e pra égua. E teve um dia que ela falou: bom dia pra você, Zé. Ele falou: dona Marinha, minha égua fez alguma coisa com a senhora? Não, a senhora esqueceu da minha égua hoje. Então tem gente que coloca até nome em caminhão, em carro, em bicicleta. Credjur, eu preciso pôr um nome na minha bicicleta. Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional de direito. Associe-se a Credjur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Basta você ser bacharel em direito, não precisa ser ligado à OAB, não. Eu vou fazer um concurso para pôr um nome na minha bicicleta. Ela é vermelha? Ela é vermelha. Não vou falar muita coisa, não. Vai pro lado do vermelho aí, você vai chegar num nome. Não, mas eu não vou. Como sugerem as más línguas, pinta ela de cor de rosa. Não, deixa a minha bicicleta ser vermelha, ela é vermelhinha, bonitinha, coitadinha dela. Né? Ela nasceu vermelha, o que eu posso fazer? Então você põe sofredora. Sofredora? Sim, a torcida do Vila, não é vermelho? Não, professor, não lembro. Fica quieto. Sofredora. Cuidado aqui, essa rádio, nós temos muitos vilanovenses ouvindo a rádio. Eu sou vilanovense. Bom dia, Rosenval. Ontem ouvi uma sinfonia de panelas de insatisfação do povo brasileiro. Eles têm que entender que o povo não quer o PT. Tairone cai fora do PR. Senão não, aqui é PR que está escrito aqui. Senão as panelas vão estar zunindo no seu ouvido. O Edu Restimonte. Eu não estou mais filiado no PT. Acho que ele queria dizer PT, então, por causa da questão do IPTU, daquela votação absurda que o prefeito queria aumentar em 400% o IPTU da população goianiense, eu votei contra a proposta e fui expulso do partido. E ele disse aqui também, acrescentando que, na opinião dele, só fica no PT quem é corrupto. E o Tairone saiu do PT porque ele é honesto, o Edu Richemont. Ele não saiu, ele foi expulso. Tem que falar que ele foi expulso, né? Não fica aí puxando o saco do Tairone, não vou fazer isso não. Aqui, ele me deu muito trabalho quando estava vendo. Ele deu um trabalho para mim. Batia de frente. Rosenval batem panelas contra o PT, mas aplaudem as coisas absurdas proporcionadas pelo governo do PSDB. Agora mesmo arrumaram mais uma taxinha de R$117 no Detran para um serviço que era de graça. O Paulo, se você ouviu todo o programa hoje, eu falei umas 5 vezes, né, Grego? Mal dessa taxa e continuo falando. Acho que o governador errou, ele foi desumano com os proprietários de veículos de automóveis. Eu acho que a gente tem de parar com essa ideia maniqueísta, que um é do bem e o outro é do mal. Não, aqui é o seguinte, a gente tem de avaliar o que é do bem e o que é do mal. Ou seja, tem coisas boas e ruins em todos os governos e a gente tem de ser honesto nisso. Aqui, Pitaco Internacional. Bom dia, amigos. A polícia de Auckland, depois de 2 anos, comemora a formação de 40 novos policiais. Auckland é uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. O Rodrigo Orlando, que é vilanovense, que manda aqui de São Francisco. Bom, Tairone, sobre esse momento econômico, como você está vivendo ele, enxergando? Primeiro o seguinte, eu acho que isso é pela gestão do país que a gente chega à crise econômica local. Por que eu estou dizendo isso? No governo federal, todas as vezes que se fala de crise econômica, joga a responsabilidade para fora do país. Não, o mundo está vivendo uma crise econômica. Que, de fato, existem crises econômicas. É verdade. Só que o mundo está saindo da crise econômica. Inclusive os BRICS, né? E nós estamos entrando na crise econômica de forma mais séria. Então, isso que precisa ser questionado. Ou seja, como o mundo que afeta a crise econômica do Brasil, mas sendo que no mundo a gente percebe todos os países conseguindo sair da crise econômica e a gente entrando na crise econômica. Então, eu acho que
isso muito em relação à gestão, a gastos públicos, a falta de capacidade de distribuição de renda da forma como deveria ser feita, a falta de política social da forma como deveria ser feita. Então, eu acho que existe muita, sim, responsabilidade administrativa e de gestão no país. Alguém já viu aqui, porque eu sou do interior, né? E tenho muito prazer em dizer isso. Alguém já viu uma mula empacar? Eu já, claro. Já viu? Eu sou do Ribeirão dos Pereiros. Então vou contar aqui, o professor pode corroborar a minha informação. A mula, quando ele empacou, pum! Ela fala, daqui eu não saio. Aí o que acontece? Você bate na mula, ela não sai. Ela não sai. Você pega uma espiga de milho, uma coisa, faz uma carícia nela, uma massagem nela, fala, mulinha, eu gosto muito de você, você é bonitinha, sai do lugar, mulinha. E a mula não sai do lugar. Aí ela fica ali, ela não sai do lugar. Tem um tempo, né? Ela fica ali um tempo. No tempo que ela decidiu que ela vai empacar, é isso aí. Só se você matar a mula. Você pode amarrar ela, puxar 3 pessoas que ela não sai do lugar. Empacou ali. A Dilma é uma mula empacada, meu. Ela, no governo dela, ela empacou num negócio, falou, não, mas Dilma não vai dar certo, não pode continuar assim, Dilma não faz isso. E a mula estava lá empacada. Agora a mula desempacou. Só que é o seguinte, meu, quando a mula empaca, quando o sujeito é inteligente, o que ele faz? Ele fala, às vezes no interior a gente andava a cavalo, era com várias pessoas, principalmente quando ia de mula. Vai que essa mula empaca, aí o sujeito tirava o arreio, né? Soltava a mula e deixava a mula, daqui uns dias ela vai ficar com fome, com sede, uma hora ela sai daqui. E aí pegava um outro cavalo. Então, o problema da Dilma foi esse, meu. Eu estou fazendo uma alegoria aqui verdadeira. A Dilma não ouviu ninguém no primeiro governo dela. Não, e você foi o primeiro a elogiar. Eu participei do primeiro programa seu, depois que ela foi eleita, e você elogiou o tempo todinho a eleição, falando que era gestora, que agora acreditava que ia ser muita coisa. Eu lembro disso claramente. Acreditando, eu falei, gente, agora tem uma gestora, uma mulher que vai fazer uma administração técnica, profissional. Então, a gente ficou assim animado com aquilo, né? Mas todo mundo acreditou. Aí a mulher só fez bananosa, meu Deus me livre. Olha, mas vamos falar de coisa boa. A República da Saúde é tudo de bom. Você vai comer na República da Saúde saladas maravilhosas. Ontem eu comi lá, estava tudo bom demais. E ali na Rua 89, no 655, Setor Sul. Hoje tem um artigo meu no Jornal Hoje, o grande Jornal Hoje, combativo Jornal Hoje, o diário dos mais competentes, hein? Quem não estiver lendo, está perdendo. O meu artigo é A Truculência do Prefeito de Guapó é o Retrato do Brasil. Leia a figura que eu estou fazendo aqui, até o professor Mário vai gostar. Cara, esse prefeito do Guapó... Já aprontou todas e mais Não, algumas. e ele administra a cidade como se fosse a Sucupira. E ele é um odorico mal ajambrado, não é isso? É isso aí, o odorico Paraguaçu. Eu estou fazendo Daí para o professor ler eu estou fazendo essa comparação. A seguir, você fica com o Altair Tavares no programa Cidade Fala, porque o Altair não faz brincadeirinha no ar, hein? O bicho é sério, nossa senhora, aquilo é sério. Nem ele não dá risada, não. O bicho é sério que sou ele mesmo. Ali na mesa de áudio... Já chegou. Já chegou aqui só com a cara amarrada. Nossa senhora. A sua desvantagem, Roseval, é que ele fica com o microfone depois de você. É verdade. Aí você vai escutar tudo que você falou. Mas amanhã eu tô de volta, né? Olha, tá aí, para de pegar no meu rabo. O cara tá pegando... Eu tenho meu rabo de cavalo. Olha, na mesa de áudio, grande grego, Central Técnica, Renato Mafra, Justino Guedes e Eurípides Mendes, Central de Gravações, Renato Mafra, Roberval Silva, Wirley Alves e Daniel Max, diretor de esporte, Charlie Pereira, gerente comercial, Gisele Miranda. Um grande abraço a todos vocês, a minha ajuda aí, que essa parte aqui é muito importante. Até amanhã, se Deus quiser. Saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão, outra tapando a calça e quebra. Ela sai de saia, vai. De bicicletinha, uma mão vai no guidão. Dá um arrepio quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar, por isso que ela não para de cantar. Dá um arrepio quando ela tá pedalando, mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando. Ela tem medo do periquito voar, por isso que ela não para de tampar.
730 AM.